Olá, eu sou o professor LG e nessa aula nós temos o seguinte exercício. Escreva os seguintes números com algarismos romanos. Então, começando, eu tenho o 2, o 4, o 7 e o 9. Para representar o 2, eu preciso lembrar que ele é igual a 1 mais 1. Então, o 2 em algarismos romanos vai ficar dessa forma, ó, 1 mais 1. Então, coloco o i duas vezes, representando o algarismo 2. Agora, e o 4? Bem, o 4 ele é o antecessor de 5. Então, eu tenho que colocar 1 antes do 5. Como que eu faço isso? Eu coloco primeiro o algarismo 1, depois o algarismo 5. E o algarismo 1 antes do 5 está representando uma subtração. Ele está representando 5 menos 1, que é igual a 4. Agora, o 7. Bem, o 7 ele é 5 mais 2. Então, para representar o 7, eu vou colocar primeiro V, depois I, depois I. Então, eu tenho aqui ó, 5 somado com 2, porque quando o I vem após o V, ele representa soma. E quando o I antecede o V, ele representa subtração. O 9 eu represento como? Bem, o 9 é o antecessor do 10. Então, tem que colocar 1 antes do 10. Então, vamos colocar aqui ó, o i representando 1 e o x representando o 10. Quando eu tenho o i antes do x, eu estou representando uma subtração. Eu estou representando 10 menos 1, que é igual a 9. Agora eu tenho 23, 57 e 95. Vamos resolver primeiro esse 23. Bem, 23, eu vou primeiro pensar no 20, depois no 3. Para representar o 20, eu faço 10 mais 10. E 10 mais 10 é x seguido de x. E para representar o 3, eu faço 1 mais 1 mais 1. Ou seja, i, depois outro i, depois o terceiro i. E aí eu tenho a representação de 20 e 3. Agora, 57. Primeiro eu tenho que representar o 50, depois o 7. A representação do 50 é a letra L. E o 7, por sua vez, é 5 mais 2. Então, eu coloco o V, depois eu coloco um I, depois eu coloco o segundo I. E aí eu tenho aqui ó, 5 mais 2. Então, eu tenho aqui ó, 57. Para representar o 95, eu primeiro vou cuidar do 90, depois do 5. Só que 90 é 100 menos 10. E para representar 100 menos 10, eu uso a letra x antecedendo a letra c, que representa o 100. E aí, olha só, eu tenho uma subtração. De 100, eu tiro 10. Eu fico com o meu 90. Agora, para representar o 5, existe uma letra especial para ele, que é a letra V. O 5 é representado simplesmente com a letra V. Então, eu tenho aqui ó, 95. Portanto, essa aqui é a representação em algarismos romanos do número 95. Eu tenho agora 341, 629 e 986. Para representar o 341, eu tenho que lembrar que eu tenho 3 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Bem, as 3 centenas eu represento com 3 vezes a letra C, porque o C representa a centena. Então, tem aqui ó, C, C e C. Agora, o 40, eu tenho 50 menos 10. Então, eu preciso colocar o algarismo que representa 10 antecedendo o algarismo que representa 50. Então, eu represento 40 por xl. E a unidade é simplesmente o algarismo i. Então, eu coloco o i aqui, ó. E aí eu representei 341. Agora, 629. O 600 é 500 mais 100. E a letra que representa o 500 é a letra D. Então, para representar o 629, eu vou colocar D, representando 500, e C, que está somando 100. Aí, 500 mais 100, eu tenho 600. Depois do 20, eu coloco duas vezes o x.
porque x representa o 10, 2x representa 20. E para representar o 9, eu preciso lembrar que o 9 é uma unidade antes da dezena. Então, eu coloco i precedendo o x. E aí, x está representando o 9. Então, tem aqui, ó, dc, xx e x, que é o meu número, né? 629 em algarismos romanos. E 986? Bem, 900 é uma centena antes de 1000. E para representar uma centena antes de 1000, eu coloco C seguido do M. E aí eu tenho aqui, ó, M é o 1000. Eu tenho 1000 subtraindo 100, 900. Agora, o 80. O 80 é 50 mais 30. Então, eu coloco o L e depois 3 vezes o X. Ó. L, X, X, X. Eu tenho 50 mais 30. E o 6? Bem, o 6 é 5 mais 1. Então, eu coloco V, depois o I. E aí, eu tenho o meu número representado. Ó. CMLXXXVI é a representação em algarismos romanos do número 986. Agora eu tenho 1261, 5416 e 21.799. Bem, primeiro 1261. Eu tenho uma milhar, 2 centenas, 6 dezenas e uma unidade. Então, vamos primeiro representar a milhar. O 1000, eu uso a letra M. Agora, o 200 é 2 vezes o 100. Então, coloco C, C. O 60 é 50 mais 10. Então, coloco L e depois o X. E o 1 é simplesmente a letra I. E aí eu tenho aqui, ó, M, CC, LX, I, que representa o 1261. Então, tem aqui que a letra M representa milhar. Só que a letra M só pode ser repetida até 3 vezes. O que ocorre quando eu chego num número como 5.416? Bem, o 5.416, a gente vai usar uma coisa chamada de vínculo. Eu escrevo o algarismo que representa 5, V, e coloco um traço acima dele. E aí, esse traço aqui em cima do V está dizendo que esse 5 está multiplicado por 1000. E depois eu escrevo 416. Lembrando que 400 é uma centena a menos de 500, quer dizer, é 500 menos 100. E aí eu coloco, ó, CD. O que eu estou fazendo? De 500 subtraindo 100, que me dá 400. Depois eu tenho 10, que eu uso simplesmente o algarismo romano x. E depois eu tenho 6, que é 5 mais 1, ou seja, VI. E aí eu tenho aqui a representação de 5.416. Olha só, o único número que vai receber o vínculo é o 5, né? Porque eu tenho aqui, ó, 5.000. O 416, eu tenho uma representação para ele sem o vínculo. O mesmo ocorre aqui em 21.799. O 21, que é 21.000, vai receber o vínculo. Então, como que vai ficar isso aqui? Eu vou ter 21 x, x, i. E acima desse 21, eu coloco o traço. E aí depois eu continuo normalmente. O 700 é 500 mais 200. Então, ele é D, C, C. Depois o 90 é uma dezena antes do 100. Ou seja, é 100 menos 10. Então, eu coloco primeiro o 10, depois em seguida o 100. E aí eu tenho indicado uma subtração. E o 9 é o quê? É uma unidade antes de 10. Então, primeiro eu coloco o I, depois eu coloco o X. E aí eu tenho representado o 21.799.